Alô, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos gravando agora sem aquele início decifrando a Bíblia, porque o título ficaria muito longo, mas não nos afastemos do foco. Então, no último vídeo, eu expliquei um pouco mais a respeito do penúltimo. Talvez seja chato para vocês, mas eu acho que ficou mais claro. A minha intenção era, no anterior a este, explicitar mais, que foi o último, né? O penúltimo. Então, o penúltimo foi explicitado no último. E então, o que ficou é o seguinte, né? O que João diz, o Evangelho de João, é que, na verdade, Reshit, é a última vez que eu vou mostrar isso a vocês, tá bom? Depois disso, esse livro vai para a estante. O que João diz é que este quadro, que na Cabala é Ain Sof Aor, Aor eles colocaram aqui, já te mostrei, Aleph, O, U, R, Aor, Ain Sof Aor, sabedoria, poder e bondade, na maçonaria, na Igreja Católica, Pai, Logos e o Ruá. Pai, Logos e Ruá. O Logos vai ser unido a Reshit, e ao se unir a Reshit, ele vira o Filho. Então vejam bem, aqui é Sof, é a inteligência de Deus. Aqui é o Ain, é a memória de Deus. Aqui é o Aur, que está escrito aqui, então está errado. É a vontade de Deus, o amor de Deus. Então, inteligência, vontade, memória. Então, a inteligência tem acesso à memória, movida pela vontade, e Jesus, o Reshit, está ligado ou a Sof ou a Aor. Aqui a figura dos rabinos judeus supõe que é a Aor, né? A vontade, o movimento, o dinamismo, o amor. Nós, na teologia cristã, é Sof. Então, a inteligência. De qualquer maneira, os dois têm acesso à memória de Deus. E não se esqueçam, tudo isso é para mostrar que Jesus transformou água em vinho, porque ele é da mesma substância de Elohim. Então, aqui nós chamamos de Elohim ou El. É a palavra que eu uso e prefiro. Agora estou dizendo nesse vídeo, não me lembrei dessa parte nos outros. Então, tem vários meios de chamar esse conjunto. Então, em Reshit, Elohim criou. Elohim é o plural de El. Então, Ain Sof Aor na Cabala, sabedoria, poder e bondade na maçonaria, luz, vida, luz, vida e amor na Rosa Cruz. De qualquer maneira, é El, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai, que em essência é uno e em substância, em pessoas é trino. Então, a diferença é, ele tem essência, substância e existência, e fez Reshit apenas da sua substância. Então nós vamos provar isto, né, nesse vídeo, né? Fechamos agora isso aqui, todo mundo já entendeu. Reshit é da mesma substância do Pai. E São Paulo, esplendor da glória do Pai e reflexo perfeito da sua substância. Então, da substância, não da essência. Então, ele participa, coparticipa da essência divina através do Sof ou do Aor, ou seja, através do Logos. São João prefere, na teologia católica, que vai para João, é através do Sof, o Logos, né? Não é através do Aor, que é o Ruá. Então, aqui nós temos El, aqui nós temos Ruá, o sopro, que também é Aor, luz, e aqui nós temos Logos. Então, em várias denominações, aqui nós temos as trevas divinas, ou Deus na sua totalidade,
incriado sem Reshit. Reshit é criatura, a única criada por Deus. Agora, neste vídeo, nós vamos mostrar que em Reshit, usando o poder dessa tríade, ele vai criar um Deus menor. Então, ele já é Deus, mas ele é Deus igual a Deus. Igual como, é que nós vamos mostrar aqui. Então, Javé é menor do que ele, porque não tem as prerrogativas que ele tem. Quer dizer, é da substância de Reshit que Javé é criado. Reshit é criado da substância de El. E ele cria Javé da sua substância. Mas como ele é da substância de El, então há uma identidade muito grande entre Reshit e Javé. Javé é o porta-voz, é a boca de Reshit, né? E Reshit é o embaixador de El. Então há uma ligação muito grande entre Reshit, que é traduzido por verbo logos, e por causa da união hipostática, ele é cercado por, ele tem uma ligação profunda, e através de um, seja por Aor, seja por Sof, tem acesso aos três, porque é uma única essência. Os três estão unidos em uma só essência. Então, mas eles têm substância, e é na substância que eles criam Reshit, substância e existência. E Reshit, na sua substância, cria a Javé. Então, Javé é consubstancial a Reshit, e Reshit é consubstancial ao Pai, ao Logos e ao sopro divino, ao Espírito divino. Portanto, ele só fala que é consubstancial ao Pai, mas é El. Esses três formam Elohim, exatamente no plural, porque são três. Pronto. Entenderam? Fechei. Não vou mais mostrar isso aqui a vocês, não tem mais razão para isso. Agora, vamos mostrar isso na Bíblia. Vamos primeiro provar que Jesus é da mesma substância de Deus. Então, nós temos aqui Epístola aos Hebreus. Epístola quer dizer carta aos Hebreus. Está vendo? Os idiotas do vídeo que disseram que não sei nem, tem muitos dizendo que Jesus não é Deus, não entenderam isto. Então nós vamos mostrar para vocês. E olha, o que está aqui na Bíblia de Jerusalém é o que está aqui, Novo Testamento, em Almeida, na versão de Almeida. Aqui a Bíblia é completa em Almeida, mas também aqui tem a carta aos Hebreus e tem as epístolas onde eu vou mostrar isto. Então, veja só. Epístola aos Hebreus. Prólogo. Muitas vezes, de modo diverso, falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, eles achavam que o mundo ia acabar logo. Falou-nos por meio do seu Filho, agora não é mais o Logos. Entenderam? Vocês viram que em João chama Jesus de o Logos. O São Jerônimo é que fez a meleca, traduzindo Logos por verbo. E aí, na versão do King James, pior ainda, por palavra. Não é palavra, é o Logos. E o Logos é Deus. Deus da essência de Deus, essencialmente Deus. É da mesma essência, né, de El e de Aor, e de Ruá. Aí em Sof Aor, tem uma só essência. Então, Jesus, ou Reshit, é feito da substância. Essência, substância, existência. É da substância. Através da substância e da união hipostática, porque Deus assim quis que ele se unisse hipostaticamente. Hipostaticamente quer dizer como? Uma união de tal maneira que os dois se tornam como gêmeos siameses. E aí um e outro são ligados indissoluvelmente. São duas pessoas, são duas naturezas, mas uma só pessoa. Então, é difícil, mas eu estou indo à mais alta teologia. Então, o erro da tradução do Evangelho de João é traduzir por verbo.
Ou, pior ainda, na versão King James, in the beginning was the word. Está errado, está tudo errado. Então estou dando a vocês, em Reshit, né? E aqui no princípio era o verbo enarque enologos, ou seja, enarque, quer dizer, na substância, no ser essencial, portanto, El, que a Bíblia chama de Elohim, já pronunciando a tríade, Ein Sof Aor, né? El, o Logos e o Espírito, o Ruach. Então, agora vejam bem, isso nós já sabemos, então, né? O São João prefere dizer logo que Reshit e o Logos estão unidos. O Logos se fez carne e habitou entre nós. Ele pula do Logos sem passar por Reshit, mas não tem como, porque no Antigo Testamento, nós vamos ver em Almeida, Bereshit bara Elohim, vamos lá no hebraico daqui a pouco. Em Reshit criou Elohim. Elohim é o plural de El. El é exatamente o ser essencial que tem essência, substância e existência. Mas Jesus é da mesma substância do Pai. Vamos provar isso agora, tá bom? E é Ele que cria Javé. Ele é o criador de Javé, da sua própria substância. Assim como Elohim, El mais Logos mais Ruach, ou Aor, ele foi criado da substância de Elohim, essa tríade, que numa palavra só é El. Então, ele criou, Reshit criou, criado da substância de Elohim, ele cria da sua substância Yahvé. Então, vamos mostrar isso a vocês agora, na Epístola aos Hebreus e na Carta aos Filipenses. Então, aqui nós temos a Carta aos Filipenses. Podia ser qualquer uma das duas, mas vamos mostrar a vocês a Epístola. Epístola é carta. Epístola aos Filipenses. Carta aos Filipenses. Paulo a Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os seus episcopos, bispos e diáconos. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Agora vamos ver o que nós queremos. O que é Jesus? O que é a união dele com o Logos? Que João, no evangelho dele, não diz. Ele passa batido. Então, Paulo diz agora, no capítulo 2, eu li a introdução, onde é claro que Paulo é o autor, pois ele se identifica, Paulo, apóstolo de Cristo, a Timóteo. Então diz aqui, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Filipenses 2, 5. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a que se apegasse ciumentamente ou ciosamente, mas esvaziou-se a si mesmo, ou seja, fez-se homem. Então, não se mostrou como ele era, a não ser na transfiguração. E assumiu a condição de servo, humana, tomando a semelhança humana, e achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou enormemente, e o agraciou com o nome aqui é nume, poder. Não é o nome, Jesus, o Cristo, o Reshit, não é isso. Nome é nume, e nume é poder. Com o nume que está sobre todo nume. O poder que está sobre todo poder, porque ele está ligado ao Logos. O Logos faz parte da Sagrada Tríade de Elohim, então ele também está ligado a Elohim. Embora não seja essencialmente Elohim, ele coparticipa da essência de Elohim. Difícil? É só usar a lógica, né? Se eu estou numa piscina,
eu estou fazendo parte da água da piscina. De alguma maneira eu sou diferente da piscina. Uma gota de óleo dentro d'água, então ela é diferente da água, porque o óleo não se une à água, mas ela participa através da água. Então é semelhante, mas aqui ele diz claramente: deu-lhe o nome que está sobre todo nome. O poder que está sobre todo poder é Deus. Qual é o poder que está sobre todo poder? Deu-lhe. Não diz que ele tem por si. Não, porque ele é da substância divina, não é de essência divina. De modo que ao nome de Jesus está escrito nome, tá? Mas entendam nome. Numa poesia de Machado de Assis, ele fala, um apólogo, ele fala o sol e o vagalume. Os dois têm luz diferente. E o vagalume quer ser igual ao sol. E aí o vagalume começa no poema dizendo: ai, como eu queria ser igual ao sol. E o sol diz, agora isso que é importante: pesa-me essa brilhante auréola de nume. Quer dizer, eu tenho uma obrigação de iluminar todo o meu sistema por causa do meu nume, por causa do meu poder. Pois bem, o nome é o nume, por isso Yeshu, e não Yeshua ou Yeshua. O nome de Jesus vai ser importante, porque o nome é o nume. Yeshu quer dizer Salvador, Yeshua quer dizer salvação de Javé, o braço de Javé. Então, de modo que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, portanto os anjos, os terrestres e dos que vivem debaixo da terra, no inferno, no céu, na terra e no inferno, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse: Jesus é Adonai. Então, Adonai é o título de Deus, título por excelência de Deus. Nos Salmos, Deus é chamado Adonai. Então, o judeu não fala Yahvé, porque é proibido. Então, agora vou ler direto para que vocês percebam. Vou ler nome, tá bem? Está escrito nome. Mas entendam, nome é nome. Pesa-me, diz Machado de Assis, essa brilhante auréola de nume, essa coroa luminosa que eu tenho que usar para poder dar vida e luz ao meu sistema. Então, o nome é o nome. Isso é um axioma dos conventículos herméticos. Então, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento de Jesus Cristo, pregando a humildade. Ele tinha condição divina, aqui não diz que é Deus, divina. Ele não considerava ser igual a Deus, mas aqui diz, ele não se considerava, porque ele sabia, ele diz que ia ler direto, ele sabia que ele era de natureza divina, como algo a que se apegasse ciosamente. Condição divina e ser igualdade a Deus, ele sabia que era, mas ele não se apegou ciumentamente a isto. Então, pela natureza, da mesma natureza do Pai, diz o credo, né? Consubstancial ao Pai. Natureza e substância são a mesma coisa. Da mesma substância do Pai e do Pai nascido ante todos os séculos, pelo qual todas as coisas foram feitas, as visíveis e as invisíveis. Então, ora só. Vou ler agora sim. Ele tinha a condição divina e não considerava o ser igual a Deus como algo a que se apegar ciumentamente, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana e, achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou enormemente e o agraciou com o nome que está acima de todo nome, de modo que ao nome de Jesus, não é Yeshu, Jesus, o nome, se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem no inferno. E para a glória de Deus o Pai, toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Então, eu quase não consigo ler direto, eu tenho que explicar, porque cada palavra é um conjunto de conceitos, fica difícil ser aquela palavra. Nome é nome,
né? Ele não se apegou ciumentamente ao que ele sabia ser, igual a Deus, né? Ter condição de Deus. Ele não se apegou a isso. Então, dizer que ele não é Deus é uma aberração, só um idiota. Mas vamos então agora aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Não se sabe quem é. Ainda nós temos aqui Paulo ainda, desculpa. Então, aos Filipenses, lemos agora aos Colossenses. Estou com pressa. Parte dogmática. Primado de Cristo, aos Colossenses, aos Colossenses, primado de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, porque nele foram criadas, em Reshit, todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos, soberanias, principados, autoridades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo e tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, Resh, daí Reshit. Ele é o princípio, né? Então é um dos significados de Reshit, príncipe, e Rosh, principal, princípio, no sentido de que foi o primeiro criado por Deus. O primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia, pois nele aprove a Deus fazer habitar toda a plenitude, reconciliando por ele e para ele todos os seres, os da terra e os do céu, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. Então, ele é o primogênito, ele é o primeiro gerado, primogênito. É o único que está no Evo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está claro aqui, não está? Imagem do Deus invisível. Olha, você olha-se no espelho e se vê. Então, é a imagem. O primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, o céu e a terra. Paulo já está interpretando aqui Bereshit, lá em Reshit, né? Os visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é o Criador. Então Deus só criou ele. Ele criou Javé, é o tema desse vídeo, e todas as outras coisas. Então ele é maior do que Javé. Javé é a boca de Elohim. Jesus é a imagem de Elohim. Jesus a imagem mesmo, o reflexo no espelho, mas reflexo luminoso de Elohim, né? Ele é, olha, ele é, só Deus é, Eié, Asher, Eié, eu sou o ser. Nós não podemos dizer que somos. Roberto Carlos, numa música idiota, diz: eu sou apenas o que sou. Meu Deus do céu, que estupidez a dele nessa. Eu gosto muito dele, mas aí ele foi estúpido. Eu sou apenas o que sou. Eu sou o que sou é a frase Eié, Asher, Eié. Só Deus pode dizer isso. Ele coloca apenas. Estupidez, você vê como os seres humanos são estúpidos. Eu sou apenas o que sou, eu sou um moço velho, e vai por aí afora. Então os homens são estúpidos, ignorantes, e aí eu estou tentando levar vocês em profundidade, as profundezas dos mistérios de Deus, em Reshit, porque em Deus mesmo nós não temos acesso, só aquilo. Ele é uma tríade, ele tem essência, substância e existência, né? Ele é sabedoria, poder e bondade, e isto nós sabemos, portanto Elohim, né? Nesta essência una estão três potências. O Ain Sof é o pela Cabala, né? Por isso El é chamado de Elohim, plural, não é plural de majestade, coisa nenhuma. Isso é idiotice que os judeus inventaram para não admitir que há uma trindade, que Deus é um só. Não, Deus é unitrino. Então, Elohim, deuses. Por quê? Não é que haja, mas na verdade são, porque Jesus é Deus, El é Deus e Javé é Deus. Então, de alguma maneira, Elohim está certo, deuses. Mas ali não é isso que isso quer dizer. Quer dizer que Elohim
criou Bará Reshit. E em Reshit ele criou todas as coisas. Reshit criou todas as coisas, a começar por Javé. O tema dessa palavra, desse vídeo é Reshit criou Javé. Reshit foi criado por Elohim, o Ain Sof Yahu, o El, o Logos e o Aor, o Ruá, o sopro de Deus. Então, está claro aqui, ele é o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas. Está voltando para o Antigo Testamento. As visíveis e invisíveis. Ele foi criado, tudo foi criado por ele. Ele existe antes de tudo. Tudo nele subsiste. Ele é a cabeça da igreja, o Rosh, Resh. Vejam, Reshit, que é o seu corpo. Então é o Adam Kadmon. Ele é o princípio, o príncipe, o primogênito, para que, tendo em tudo a primazia. Pois Deus fez habitar nele toda a plenitude do Espírito. A plenitude, toda. Por isso que naquela figura do hebraico eles colocam Reshit rodeado de Yaor. A plenitude. Mas a plenitude é, na verdade, a comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, com El, com o Logos e com o Ruá, o Divino Ruá, né? O Santo Espírito. Isso em Colossenses. Lemos em Filipenses algo semelhante, né? Ele tinha condição divina e não se considerava como ser igual a Deus, como algo a que se apegasse ciumentamente. Quer dizer, ele sabia que ele tinha, né, igual a Deus, condição de Deus, mas não se apegou a isso ciumentamente, porque ele precisava morrer. E aí, na hora certa, ele vamos dizer assim, se desapega disto. Tem que se desapegar disto. Eli, Eli, lama sabachthani. Meu Deus, meu El, por que me abandonaste? Ele foi abandonado pelo Pai, pelo Filho, pelo Logos. Desculpa, Filho já é a união dele com o Logos e o Espírito Santo. Então, lá no Evo, o El, Logos e Ruá. E ele aí diz: Eli, Eli, meu Pai, meu El. Então, um só, El, ele nomeia o Pai. Por que me desamparaste? Para que você morresse, meu filho. Você sabe disso. Então, na tríade superna, que é essencialmente divina, incriada, criaram Reshit, ser criado, mas na sua substância, não na sua essência. Porque Deus não pode criar nada na sua essência. Já está, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não cabe mais nada. Então, é muito claro. Negar isso pelas Escrituras como, né? Assumiu a condição humana e, achado em figura de homem, humilhou sua obediência nela. Por isso Deus o exaltou, sobreexaltou. Ele deu o nome que está acima de todo o nome, de qualquer nome, só Deus. Ele deu o nome, o poder de Deus. Ele sabia que era, mas Deus confirmou isto na terra a ele, o nome, o poder, todo o poder, a plenitude do Espírito, né? Por isso ele não permitiu que Madalena tocasse nele, porque naquele momento ele estava ainda cheio do Espírito, tinha acabado de ressuscitar. De modo que, ao nome de Jesus, aqui diz ao nome, ao poder de Jesus, todos os joelhos se dobrem no céu, na terra e no inferno, e toda língua confesse: Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui ele já diz, ele é a imagem. Imagem. Ora, quando um escultor faz uma imagem, Michelangelo fez uma imagem de Moisés. Pigmalião era um escultor que fez uma imagem do eterno feminino e se apaixonou por ela, porque ela era bela demais, e assim por diante. E aqui nós temos a imagem de Javé. Vou mostrar a vocês, ó. Essa é a imagem de Javé. Os judeus cristianizados logo no início não conseguiam aceitar a ideia
de que Javé era um Deus invisível. Eles sempre quiseram. Moisés disse: mostra-me a tua face. E Jesus diz: Abraão viu minha face e se alegrou. Então veja, Abraão viu a face de Jesus. De Reshit. Como seria a face de Reshit? Não sei. Como seria a face de Javé? Não sei, nunca vi. E como seria a face de Elohim? Não sei. Mas acontece que os pagãos não tinham condição disto. É necessário uma capacidade de, vamos dizer assim, exaltar a mente, né? Expandir a mente a uma altura impensável, intangível. As categorias. Então, todo mundo sempre quis ver Deus, mas ninguém jamais viu Deus. Mas viu Deus em Jesus Cristo. Aí eles usam esse argumento para dizer: viu, Jesus não era Deus, ninguém jamais viu Deus. Não, Pedro, Tiago e João viram, porque ele se mostrou a ele na transfiguração. Portanto, a gente tem que ver a Bíblia como um todo. Aqui está. Eu dizia, os judeus cristianizados no início quiseram fazer uma imagem que fosse a imagem de Javé, o demiurgo, que é o assunto desse vídeo. E aí o que é que fizeram? Estou rodando aqui para vocês verem. Aquilo que nós chamamos São Miguel Arcanjo, mas na verdade é Deus, é Javé, desculpa, é Deus, Javé é Deus. É a imagem de Reshit. Reshit é a imagem de El, e Javé é a imagem de Reshit. Então há uma sucessão. Então, acima, El, Elohim na verdade, El na essência, mas com as potências de Pai, Logos, né? Aí em Sof Or, e na sua substância ele cria Reshit. E Reshit é o criador de todo o resto. Ele só cria Reshit. E Reshit cria Javé. E cria Javé na condição divina também. E aí os judeus cristianizados tinham que ter uma imagem para ter uma noção, porque é necessário, eu ia dizer, a palavra que escapou foi abstração. É necessário um grau de abstração muito elevado para aceitar um Deus invisível, um Deus que não tem face, embora Abraão tenha visto a face de Jesus Cristo, e Moisés pediu para ver a face de El, e El disse: a face ninguém pode ver. Mas é a face de El que ninguém viu. Abraão, de Jesus, viu a minha face. Aí eles usam esses idiotas do vídeo que o incógnito aqui está tentando me torturar, né? Quer dizer que ninguém viu a face de Deus, de El. Não, ninguém viu, só Jesus. Mas eles dizem: mas ninguém. Mas Jesus não é ninguém. Né? Jesus viu, Jesus está no seio do Pai, né? Porque ele está unido ao Logos. Logos está no seio do Pai. Ele é Reshit, imagem do Deus invisível. E tudo subsiste nele. Ele está no seio de Deus, diz João, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, ele estava com Deus, companheiro de Deus, companhia. Como é que eu posso ter um companheiro cuja face eu não vejo, que eu não vejo? Então, Reshit vê constantemente o Pai, o Logos e o Espírito Santo, e ele se uniu ao Logos. Então, o que nós queremos aqui é o demiurgo. Aqui está a imagem do demiurgo, né, que os judeus cristianizados, no início do cristianismo, não conseguiram ficar sem uma figura. E eles criaram essa figura, que depois foi chamado, para disfarçar, de um anjo, São Miguel Arcanjo, um arcanjo, lutando contra o diabo. Ele está com o pé em cima da cabeça do diabo, mas não é. A verdade é que é o demiurgo. Aqui é Javé. Se você ler Gênesis 3, que eu já li para vocês várias vezes, releiam Gênesis 3. Você vai ver, aqui está a espada com que ele atravessou o coração de Leviatã. E ele com a lança, São Jorge. São Jorge é outra imagem que fizeram já na Idade Média. Já os cristãos também precisavam de uma figura mais clara ainda. São Jorge é ainda mais claro do que São Miguel. São Miguel ainda é um pouquinho disfarçado, ó. Tem asas, então parece um anjo, ó, né? Porque tem asas,
E tudo isso é alegórico. Está vestido de soldado romano, tem escudo, tem espada, e com essa espada ele vai enfiar na cabeça do diabo, ou seja, do maligno, do mal, daquilo que nos impede de chegar a Deus. Cria obstáculos. Satanás, Satã, quer dizer o obstaculizador, mas quer também o acusador. Então, tá certo, São Miguel Arcanjo existe, mas aqui fizeram a imagem de Yahvé. Ninguém viu São Miguel Arcanjo, ele não apareceu a ninguém. Então aqui na descrição de Yahvé, existe o Yahvé como Marduk, que ele é o equivalente a Marduk dos babilônios. E Marduk é o lutador, é o senhor da guerra. E aqui está o senhor da guerra, o capitão dos exércitos celestes, Yahvé. Yahvé de Sabaó, o senhor dos exércitos. Traduzem por universo, mas Sabaó não. Yahvé de Sabaó é o senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Portanto, o combatente. Enquanto que Exu é o rei da paz, Malek Tzadek, o rei da paz. Então, bem diferente. Malek Tzadek é o rei da paz. Esse é Reshit, que vive no mar, no oceano da paz infinita, no horizonte da eternidade, no seio do Pai, do Logos e do Divino Ruá. Tá certo? Viram como é perfeito? Agora, eu não tenho imagem de São Jorge, mas se vocês pegarem a imagem de São Jorge, vocês vão ver que lendo em Gênesis 3, diz, Deus cavalgava fala Deus, porque Yahvé é o único Deus que a maioria conhece. Ninguém sabe isso que eu estou dizendo a vocês. Quase ninguém. Então, cavalgava nos querubins. Aí São Jorge tem um cavalo branco, lindíssimo, um corcel, Nossa Senhora, um belíssimo corcel. Eu adoro cavalos, né? Gosto de animais em geral. Então, é outra imagem de Yahvé. No Gênesis 3, a descrição de Yahvé é exatamente a de São Jorge, que nunca existiu, e Paulo VI caçou. Não há igrejas que tenham a imagem de São Jorge, exceto aquelas que foram consagradas a ele, porque ele não existiu. São Jorge nunca existiu. São Miguel Arcanjo existe, aliás, né? Nosso protetor, Micael, quem é como Deus. O nome dele antes era El-Madan, mas ninguém sabe como é que é ele não é descrito. Ele apenas é descrito como lutador, então ele também tem alguma coisa a ver com Yahvé, o Senhor dos Exércitos, e São Micael é considerado o capitão da milícia celeste, dos anjos. Então, há sim identidades entre Reshit e Yahvé. Essa identidade é qual? É que Reshit é criado da natureza de El, ou Elohim, aí em Sof Yaor, e Reshit cria Yahvé da sua natureza. Yahvé é da mesma natureza, é consubstancial a Reshit, o nome que está acima de todo nome. E Yahvé, quando diz, não há outro Deus que não seja eu, ele está sendo apenas a boca, o alto-falante de Elohim, de Reshit, porque ele também percebe, a percepção dele não é a mesma que a de Reshit. Mas o mundo que ele faz, o universo que ele faz em Gênesis 3, é perfeito, o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é que Elohim tem a condição de ver, através de Reshit, a memória de Deus pelo Logos, e ele copia o universo que Reshit criou no Gênesis 1. Em Reshit, Elohim criou, porque Elohim, aí em Sof Yaor, né, El, o Logos e o Divino Ruá, Ruá Hakadosh, né, em Reshit, criou todas as coisas. Então criou Miguel Arcanjo, criou os anjos, mas Elohim, Reshit é superior aos anjos. Vai ser dito de novo. São Paulo já disse, ele quem criou as potestades. Querem que eu repita? Vamos ver lá, os Filipenses aos Colossenses. Não sei, não tem qual das duas
é de memória. Mas vamos ver aqui e vou mostrar a vocês rapidamente. Ele tinha condição divina, Deus o sobreexaltou na mente, para que todo joelho se dobre diante do nome de Yeshua, como homem. Ele está lá no céu como homem. Então, isto é um mistério, Mysterium Fidei. É isso que na hóstia consagrada nós vemos lá, ele está em substância. E aí nós vamos explicar isso mais claramente. Como é, ele é Senhor da substância. Voltamos agora à boda de Caná. Como Jesus transformou a água em vinho? Porque ele domina a substância. Ele, tendo substância divina, ele é Senhor Dominus, consubstancial ao Pai. Com o poder do Pai, ele tem domínio sobre toda a substância. Ele modificou a substância da água em vinho, né? Cada coisa tem a sua substância. E ele é a substância de Elohim. Portanto, que deu a ele a plenitude, ou seja, todo o seu poder. E então ele tem o poder sobre a substância, não tem sobre a essência. Porque o salmista, o São Paulo diz, e depois ele sujeitará tudo, Deus sujeitará tudo a ele. Mas quando se diz tudo, se exclui aquele que sujeitou tudo a ele. Logo, Deus está acima dele. É um enoteísmo, como eu disse aí nesse capítulo, nesse vídeo. Enoteísmo, existe uma hierarquia. E é difícil, porque a religião cristã é classificada como sendo monoteísta. Olha só que complicação, achar que essa religião é monoteísta. Mas, aí vamos agora, isso é Filipenses. Aos Colossenses diz, ele é a imagem do Deus invisível. Então os cristãos recém-batizados judeus queriam a imagem do Deus que eles imaginavam, mas eles não tinham acesso nem a Reshit, nem a Elohim. Então eles tinham acesso a Yahvé, e eles fizeram a imagem de Yahvé. E aí essa imagem está aqui na minha mão, que é Yahvé, que é cultuada como o arcanjo São Miguel, o arcanjo Miguel. Quer dizer, também combatente, né, capitão das milícias celestes, que no Armagedon vai receber todo o poder de Yahvé para poder vencer as hostes do maligno, dos anjos do mal, dos demônios. Então, aqui está, portanto, a imagem do Demiurgo. E se vocês pegarem a imagem de São Jorge, eu não tenho. A pessoa que eu pedi a ela, quebraram os braços, mas vocês sabem, um cavalo, ele montado no cavalo, vestido de armadura levantada, a armadura para a face dele aparecer, né, com uma lança, e com essa lança ali também, às vezes botam no lugar da espada de São Miguel Arcanjo, uma lança, ele enfia a lança na boca do dragão, ou com a espada. Essas duas armas se substituem, ora a espada, ora a lança, mas é a mesma coisa. É a arma, é o poder dele, é o número de derrotar o mal, de destruir o mal, de matar a morte. Ó morte, eu serei a tua dentada, eu serei a tua mordida. Pronto. E ficarei aqui na parte dogmática. Não, vou um pouquinho avançar, que nós já vimos. Então vou na carta aos Hebreus, e na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, está bem claro aqui, ó, Epístola aos Hebreus. Então nós temos duas cartas paulinas, Filipenses e Colossenses, e agora Epístola aos Hebreus. Diz: muitas vezes e de modo diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas. Agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do seu Filho. O Filho já não é o Logos somente, é o Logos unido a Reshit. Essa união de ambos que se chama o Filho de Deus. Então, o Logos é o Logos, Reshit é Reshit. Reshit está unido ao Logos. E aí mudou o nome para Filho, porque só pode ter 3 pessoas. É a tríade, é a trindade. Não são 4, não são 8, não é um, como Yahvé diz que eu sou um. Não, ele diz eu sou único. O judeu diz é um.
Então, o seu filho, então a palavra filho já não é mais logos, tá? Aqui já é o logos unido a reshit, tá? Então entendam isso. O logos cria junto com o Hakadosh, o Ruach HaKadosh, o Santo Espírito, e com El, portanto, o Elohim, ou os Elohim, eles três criam, portanto, Reshit. E Reshit cria Yahvé. Então, aqui está o demiurgo, né? Yahvé, mas não vai dar para... Vou fazer o segundo vídeo ainda com mais detalhes. Então, é o esplendor de sua glória e a expressão do seu ser. Ele é o único que pode dizer eu sou. Vou ter que parar, não vou alongar o vídeo, mas começarei o próximo mostrando isso. A criação do demiurgo 2, né? Jesus cria Yahvé. Reshit, né? Jesus não, Reshit cria Yahvé. Então, recapitulando, o foco é porque Jesus domina as substâncias, porque ele é a substância de todas as substâncias, consubstancial ao Pai, e o Pai lhe deu em plenitude esse poder sobre as substâncias, não sobre a essência. Só quem tem poder sobre a essência é o Ain Sof Aur, né? O Elohim, o El, o Logos e o Ruach HaKadosh. Entenderam? Eu espero que tenham entendido. Não é fácil, não é fácil ler, mas não vou ler. Então, paz convosco, paz seja convosco. E vamos continuar. Eu estou indo madrugada dentro. Neste momento são exatamente 1h da madrugada. Eu estou aproveitando o silêncio e o fato de Deus ter me dado toda essa animação para poder fazer esses vídeos para vocês, porque o barulho daqui das proximidades atrapalharia. Então vamos parar por aqui e continuar. Vai ser uma sequência de vídeos, né? Elohim, El, o Logos e o Ruach HaKadosh, Elohim, plural não é de majestade, é plural real, são 3, portanto é deuses. Bará, cria, gera. Bará não é cria. Eu crio um cachorro, eu crio um gato, eu crio galinha, eu crio meus filhos, mas aí é Bará. No Gênesis 2 vocês não vão encontrar Bará, vão encontrar Yash, que é fazer. Então, por quê? Porque Yahvé é uma criatura que não tem o poder de Reshit, que também é criatura, mas é uma criatura consubstancial ao Pai, tem domínio sobre toda a substância, e da sua substância ele vai criar o demiurgo. Muito bem, obrigado, deem seu like. Quase 50 minutos, eu estou falando depressa porque eu quero esvaziar esse assunto, mas vai ser difícil, acho que não conseguirei. E estamos, graças a Deus, evoluindo em cliques, né? Já temos quase 500 cliques, mas esse pessoal devia se inscrever. Inscrevam-se no canal, deem seu like. É difícil, né? Eu primo pela cultura e eu recebi de Deus o dom do entendimento, ou seja, das Escrituras Sagradas. Eu leio e eu entendo. Para mim é claro como água. É como ler uma carta de uma pessoa para outra. Então é o que o Paulo faz nas cartas dele, explicando os mistérios. Mysterium justamente vem do latim e quer dizer aquilo que está escondido. Então, assim eu encerro o nosso vídeo de hoje, tendo mostrado uma figura, talvez se eu conseguir, a de São Jorge, que está espalhada por aí, eu também mostrei a vocês a imagem do demiurgo de Yahvé. Bom, pronto, e fiquem em paz. Até o próximo vídeo.